O título da mensagem de hoje é O Choque da Graça. Deus falou comigo hoje sobre o choque da graça. Eu estava entrando no banheiro, acho que para escovar os dentes, e eu comecei, Deus, e como é que vai ser? E Deus falou comigo, o choque da graça, o choque da cruz, a graça, o choque da cruz, da morte, da ressurreição e da graça. Antes de ler João 19, eu quero compartilhar com você o significado da palavra choque. Aparece como encontro violento entre um corpo em movimento e outro, parado ou também em movimento. Choque também pode ser definido como embate entre pessoas, um encontrão. Entre forças militares, pode também ser definido como estado de grande perturbação mental ou psicológica. A pessoa está em choque, abalo, comoção, concussão. Choque também pode ser definido como divergência entre pessoas e ideias. Choque também pode ser definido como um efeito fisiológico que resulta da passagem de corrente elétrica pelo corpo. Sabe quando você até tocando em outra pessoa, você sente choque? Você está me dando choque. Conjugando o verbo, levando para chocar, algo me chamou a atenção ali fazendo a pesquisa dos significados. Dar choque, ir de encontro a, ferir a sensibilidade. Chocar é ferir a sensibilidade. Melindrar, ofender. A graça choca. A graça ofende. A graça ofende o inferno e o diabo, que querem ceifar vidas. A graça ofende religiosos, que querem ver sangue e morte, que querem encontrar nos outros perfeição que não tem em si. A graça choca nós mesmos, quando dizemos, eu não sou digno, como disse o centurião de Cafarnaum, que o Senhor entre debaixo do meu telhado, dentro da minha casa, diz uma palavra e o meu servo vai ser curado. E Jesus diz, não, eu vou dar saúde. E aquele homem insiste, e Jesus envia a graça à casa dele. Que nessa noite eu e você venhamos ser impactados pelo choque da graça da cruz, pelo choque da graça da revelação de Jesus, pelo choque da palavra de Deus, porque ela entra, ela bate de frente, ela dá um encontrão em nós, ela nos dá choques físicos, ela mexe com a gente. Eu estou aqui ministrando e muitas vezes eu sinto choques de Deus tocando o meu corpo. Que nessa noite o choque do amor extravagante e extraordinário de Deus, que não abriu mão de você, um pecador caído, um pecador que não merecia nada, que esse choque venha nos transformar mais e mais a imagem e semelhança de Deus, através da morte e ressurreição vitoriosa de Jesus. João 19, verso 28 ao 30, está escrito assim: mais tarde, sabendo então que tudo estava o quê? Concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse, o que Jesus disse? Bem forte, tenho sede. Vamos lá, do 28 ao 30. Estava ali uma vasilha cheia do que, gente? Vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Espera aí, Jesus falou que tinha sede. Quem tem sede quer beber o quê? E o que deram para ele? O que Jesus te pediu? O que Jesus pediu para você? Ele me chamou para pregar, dentre outras várias coisas. O que você está dando para ele? Vamos lá no 30, que eu já falo disso um pouquinho mais. Tendo-o provado, Jesus disse, está o quê? Está o quê? Consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. No ano passado eu ministrei a respeito disso. Aquele vinagre, muitos historiadores entendem que esse vinagre que molharam aquela esponja e colocaram com um caniço na boca de Jesus para ele beber, era o vinagre utilizado para a higiene das pessoas que iam fazer as suas necessidades fisiológicas.
Como assim, pastor? Papel higiênico? Não. Lava com vinagre. O homem terminou de fazer o seu serviço, a necessidade fisiológica, o seu 2. Como diria meu avô e minha avózinha, que já terminou de obrar. Alguém já ouviu isso aí? Fulano terminou de obrar. Não, um monte de gente. O povo do capital não sabe nada. Os dialetos aí. Os homens pegavam aquele vinagre e lavavam. Agora pensa, a mesma mão que pega aquele vinagre, toca o corpo sujo, volta a pegar mais. A mesma esponja molhada ali, volta. E foi isso que deram para Jesus beber. Irmãos, é nojento pensar nisso, mas eu fico imaginando por que isso está escrito e por que isso precisa ser registrado. Para dizer o quanto ele sofreu. Não é. A Bíblia diz que tudo que foi escrito não foi escrito apenas para nos mostrar a história, mas para nos ensinar a viver a nossa história. Cuidado para Jesus não estar te pedindo água e você está entregando vinagre com fezes para ele. Jesus não veio buscar o resto de ninguém. Jesus não tem sede do resto. Pastor, como eu não tive nada para fazer hoje, eu vim para o culto. Jesus não busca o resto. Jesus busca o melhor. Porque Deus, quando vai oferecer numa cruz, o que Ele oferece é exatamente o melhor. Quando Deus vai pedir a Abraão um filho, Deus não fala, escolhe um filho e me dê. Deus pede qual filho? Isaque, o filho a quem Ele mais ama, o filho da promessa. Porque quando vai falar o filho a quem Ele ama os dois. Tanto que Ele se dói por Ismael, quando Ele tem que mandar o Ismael para fora de casa. Mas Isaque é o filho da promessa, é o filho do casamento, é o filho da aliança, é tudo com Isaque. Apesar de Deus dizer, fica tranquilo que eu vou cuidar do Ismael. Deus sempre nos pede o melhor. E o que nós temos entregado a Deus? Deus sempre nos entrega o melhor. Olhar para a cruz vazia hoje deve nos fazer refletir. Nós estamos no 4º mês de 2023. E o que nós estamos oferecendo a Jesus? Porque é bonito, gente, mais uma vez eu digo, olhar os artistas e um bando de hipócritas que hoje fazem vídeos emocionantes e falam do amor e falam um monte de bobagem. E pervertem a cabeça dos mais fracos, que continuam idolatrando artistas famosos e mais um monte de coisa, e não olham para Jesus, e desprezam Jesus. Jesus tem que ser o primeiro na minha e na sua vida. Ninguém pode ter um lugar mais importante ou mais especial do que Ele. As pessoas precisam olhar para nós e já logo perceber que tem algo diferente. Não é algo, é alguém. Jesus está aqui. Ainda que incomode alguém, Jesus está aqui. Jesus está aqui comigo enquanto eu estou pregando. Jesus está comigo na fila do mercado, está comigo no banco. Jesus está comigo na minha rede social. Jesus está comigo no meu WhatsApp. Jesus está comigo numa ligação de telefone. Jesus está comigo em tudo que eu falo, faço, vejo, ouço. Agora faz um check-up da sua vida e vê se Jesus está realmente sendo apresentado em todos os lugares. Ou se tem lugar que você e eu temos vergonha de expor que somos dele. E aí entregamos para ele vinagre. Jesus, olha, essas áreas aqui que eu mais gosto, eu não posso te apresentar porque os meus amigos vão rir de mim. E se eu expor o senhor na rede social, vão me chamar de religioso, vão perder não sei o quê. E na escola, e no trabalho, e não sei aonde. Mas Jesus, olha, tem uns lugares que eu aceito falar que eu sou do Senhor. Ele não está procurando o resto e nenhum encaixe. Ou ele é, ou ele não é. Ele não morreu para caber na nossa vida. Ele morreu para ser o Senhor da nossa vida. Jesus não foi para uma cruz e o corpo dele todo foi torturado, o seu sangue foi esgotado, até que saiu água, para ele encontrar um encaixe, uma gavetinha na nossa cômoda. Mas foi para ele ser o Senhor da nossa casa inteira. Alguém está entendendo? E alguém pode dar um glória a Jesus aí? Ele diz, está consumado. O que está consumado? O plano de redenção. Põe para mim o primeiro tópico, por favor. Está consumado. Saber que alguém nos ama tanto assim é incrível. Mas o caminho não é tão simples assim. Temos que lidar com o que, família de Cristo? Com o choque da graça, e é dele que estamos falando hoje. Falar está consumado é lindo, se emocionar pelo estar consumado, maravilhoso. Mas percorrer o caminho da graça não é fácil. Para um religioso o caminho da graça é escândalo.
Por que ela pode ser usada? Por que ele pode ser usado? Porque a graça perdoa o seu pecado de acusar e o pecado do outro de praticar, porque os dois estão em pecado, o que comete e o que acusa. Eu não estou falando sobre o que corrige. A Bíblia diz que se eu ver o meu irmão em pecado, eu posso chamar e corrigi-lo em amor. Em acusar ou corrigir? Acusar ou corrigir? Porque não somos juízes dele. Na verdade, precisamos ser sim juízes de nós mesmos. Porque 1 Coríntios 11, 28, examine-se o homem a si. Se nós nos julgássemos mais, não seríamos tão julgados. Então eu preciso ser juiz, primeiro de mim mesmo. E preciso corrigir. Quem se permitir ser corrigido, e quem não se permitir, eu deixei uma palavra, uma exortação. Não ouviu? A semente foi plantada. Alguém vai colher frutos. Está claro até aqui? A graça nos faz ficar em choque. A graça faz um ladrão à direita de Jesus na cruz repreender o ladrão que está à esquerda e dizer: nós estamos aqui pagando o preço merecido. Ele é um inocente. Mais ou menos assim, cala a boca. Você é um bandido miserável igual eu e não tem direito de reclamar de nada. Agora ele. E Jesus naquela hora salva aquele homem. Aquilo põe alguém em choque. Eu fico imaginando, dentre os líderes religiosos que querem Jesus na cruz, quando Jesus diz que o ladrão à direita vai estar com ele no paraíso, quando? Quando? Hoje. Jesus não fala de purgatório, vai passar um tempo que não existe. Inventaram esse negócio de purgatório, me mostra na Bíblia o purgatório, o tal do purgatório. Isso ainda bagunça tudo a cabeça da gente. Quando era criança, quando falava em purgatório, eu pensava em duas coisas: em pulga e em diarreia. Não, verdade, gente, porque eu pensava em pulga e purgante, laxante. E cabeça de criança é o Fantástico Mundo de Rogério, era. Aí eu ficava assim, um monte de pulga com diarreia. Pronto, tumultuei a tua cabeça também, não sou obrigado a sofrer sozinho. Aí você vai falar assim: meu pastor é doido, por Jesus, doidinho, você não faz ideia. Ei, Jesus fala que aquele homem vai para o paraíso hoje. E eu imagino os religiosos dizendo: está vendo, blasfêmia. Como é que pode? Aquele homem não é um dos nossos. Aí eles vão fazer uma lista de razões. Gente, uma lista. Aí eles vão escrever a lista de razão. Esse não pode ir para o céu por causa disso, não pode por causa daquilo, não pode. Irmão, vai lista, vai correr a lista. A igreja quer ouvir a palavra de Deus hoje aqui? Recolhe a tua listinha de razões porque outros não vão para o céu e comece a escrever a listinha de razões pelas quais você vai. Se preocupa mais com a sua lista e não com a do vizinho. Porque foi o que aquele ladrão à direita fez. Ele disse: a gente tinha que calar a boca, porque ele está certo e errado da gente, não vamos julgar ele não. Havia uma lista de justificativas legais. A lei dava respaldo para condenar e dizer que aquele homem estava perdido. Mas a graça chegou na lei e disse assim: e se eu pagar a conta dele? A lei disse: se você pagar eu não posso fazer nada. Mas ele tem que aceitar o pagamento. Ei, presta atenção, turminha da Hipergrace, do oba-oba, do não estou nem aí no sofá comendo pipoca e não quer adorar a Deus. Tem que aceitar, tem que se comprometer, tem que se entregar também. Então a lei vai dizer para a graça mais ou menos assim: tá bom, é verdade que você pode pagar a conta, mas ele precisa aceitar, ele precisa se posicionar com você, ele precisa entrar em aliança com você, graça. Eu estou em aliança com a graça de Deus. Mais alguém? E então na mesma hora, Jesus disse: você hoje mesmo vai estar comigo no paraíso. Aquele homem podia dizer: não é possível, eu não posso, eu não tenho jeito, eu não tenho salvação. Não, pai, que está zombando de mim. Aquele homem creu em Jesus. Aquele homem fez o quê? E a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Mas não deu tempo de batizá-lo. Ele foi batizado com o amor de Jesus. O amor o batizou ali. Irmão, o que é mais forte, o amor ou a água? O que é mais forte, a palavra de Jesus ou a água? E pelo amor de Deus, não estou levantando a bandeira que não precisa batizar nas águas. Eu estou dizendo que quem não teve a oportunidade, como aquele homem, de ser batizado nas águas, mas aceitou Jesus e na sequência partiu, o amor, a palavra tem poder para salvar. A graça disse: eu pago a conta. A lei disse: então ele tem que aceitar. E Jesus fala com ele e ele aceita. Eu estou aqui para te dizer que não importa como você chegou, é um escândalo, é um absurdo de escândalo isso.
A gente vê pessoas cometerem atos que eu não quero nem falar aqui, porque nós estamos num momento difícil. Se eu falar de algum aqui vai ficar complicado, mas eu preciso dizer que a graça alcança até esses que têm feito as maiores atrocidades que a gente tem visto. Basta eles aceitarem. É um choque. Vem comigo em João 6. Agora eu sigo aqui na minha Bíblia mesmo, na NVT. João capítulo 6, verso 58. Diz assim, ó: eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer deste pão não morrerá, mas viverá por quanto tempo? Para sempre. Aí diz ainda, ó: ele disse essas coisas quando ensinava onde? Na sinagoga de Cafarnaum. Engraçado que Jesus ia à igreja, tem gente que crê nele, mas não vai. 60 dias, mas pastor, ele ia para ensinar, então vem me ensinar. Venha, nos ensine. Primeiro com humildade, sentar e ouvir, porque ele começou sentando e ouvindo. Depois, quando deram oportunidade, ele se levantou e falou também. Pelo menos vem ensinar o que é ser humilde, o que é viver em família. 60. Muitos de seus discípulos disseram: sua mensagem é o quê? Ei, graça e mensagem dura cabem na mesma página. Eu vou dizer de novo, apesar de a gente achar que não. Graça e mensagem dura, uma palavra firme, cabem na mesma página. Na verdade, a graça é uma mensagem dura, pagando uma conta que a lei não pagaria. Presta atenção nessa frase bacana, hein? Ó, a graça é uma mensagem dura, que paga a conta que a lei ou nós não conseguiríamos pagar. Como assim, pastor? Graça é uma mensagem dura. Jesus disse assim: vocês ouviram o que foi dito na lei, que se alguém se deitar com uma mulher que não é esposa dele, cometeu o quê? Pois eu vos digo, que se alguém desejar, se alguém cobiçar, se alguém olhar para uma mulher e começar a fantasiar desejos imorais com aquela mulher, ou a mulher com o homem, ou o que for, e não é seu cônjuge, já está em adultério. Pastor, sabia, hoje à noite eu vou conversar com a minha esposa, com meu marido. O que você anda pensando? Você não entendeu nada. Assiste o começo da mensagem de novo e começa a julgar mais a si mesmo. Começa a se colocar abaixo, porque Jesus hoje, Jesus quando? É juiz. Jesus hoje é juiz. Jesus hoje é juiz. É o quê? Advogado. Então você quer se colocar acima de Jesus? Sério? Ele é advogado hoje. E eu e você vamos pegar alguém, colocar na cadeirinha e somos juízes. Vamos arrebentar com tudo. Se o nosso Senhor é advogado hoje, Ele vai julgar naquele dia. Porque hoje, como advogado, Ele está entregando informações e pedindo informações. Fala toda a verdade para mim, que eu alinho o seu caso para te salvar. Fala toda a verdade para mim, que eu quero justificar você. Fala toda a verdade para mim, porque eu quero colocar a tua vida em ordem. Fala, hoje o trabalho de Jesus é esse. Naquele dia acabou. Naquele dia é julgar tudo, até pensamentos e intenções do coração. Mas hoje Ele ainda é advogado. Será que alguém aqui já passou do nível de Jesus? Passou, estou acima do nível de Jesus. Alguém? Então a hora que você for julgar alguém que está nesse culto, ouvindo essa palavra com você, vai dar ruim. Porque se alguém vai dizer, lembra da palavra? Ei, lembra que eu falei que a gente pode corrigir, exortar em amor? A mensagem é dura. A graça traz uma mensagem dura, que até o que pensamos nos leva ao pecado, enquanto a lei falava sobre o que praticamos. Porém, a graça paga um preço que nós não conseguíamos cumprir toda a lei. E a Bíblia dizia que se alguém errasse num item da lei, era réu de toda a lei. Só que também diz que através da graça redentora, vinda por um homem, todos os pecados de todos que creem nesse um homem, Jesus, são perdoados, pagos, absolvidos. Então, a graça não vai aliviar a mensagem. A graça, na verdade, vem pagar o preço da sentença. Vamos separar? Mensagem, diga comigo, mensagem, sentença.
Jesus vem com a mensagem dura. A graça traz uma mensagem dura, mas para pagar o preço da sentença. A mensagem não é aliviar, a mensagem é ajustar. A mensagem não é aliviar, a mensagem é alinhar. Tem gente que se cansa de ouvir verdades às quais a pessoa não quer se converter, e então ela decide sair da igreja ou mudar de igreja. Irmãos, eu sei que eu falo algumas coisas e depois eu sei que eu mesmo vou. Mas a gente vai amadurecendo e às vezes vai sofrendo menos com algumas coisas, com algumas decepções e posturas de pessoas que diziam uma coisa e faziam outra. Mas na verdade vai ficando cada vez mais claro que nem todos que estão em Israel são de Israel. Nem todos que ouvem a palavra querem a palavra. Tem gente que continua frequentando para não se sentir perdido, mas não está com o coração aberto à palavra que Deus está enviando. E isso é terrível, é perigosíssimo. A gente vai chegar lá, mas a gente precisa se lembrar que discípulos de Jesus que dormiam e acordavam ao lado dele, o abandonaram, o negaram e até traíram. Por quê? Porque rejeitaram um discurso duro. Porque rejeitaram uma palavra que não era a que eles esperavam. Alguém disse, vai para aquela igreja ali que tem uma mensagem mais bacana. Puxa, gostei, hein? Nossa, aqui ninguém pega no nosso pé, ninguém pesa na nossa. Eu não estou dizendo que tem igreja melhor ou pior, estou dizendo que o que Deus quer tratar com você e comigo. Porque tem gente, irmão, que pula para tudo que é lugar, todo lugar que vai. Tem mensagem, um exemplo, vamos dizer que a igreja nunca fala contra o adultério. Nunca. Alguém está congregando lá 3 anos, nunca ouviu falar contra o adultério. Fala contra um monte de pecado, adultério não. E a pessoa está aqui querendo viver em adultério, e ela ouve. Aí ela pega aquele dia, não aguenta mais vir aqui, vai em outro lugar. Naquele dia Deus vai usar alguém para falar contra o adultério. A pessoa fala, mas não é possível. Deus sabe falar. A gente é que precisa decidir se vai ser duro de coração, ou se a gente está aberto. Muitos diz. Quantos que diz aí a Bíblia no verso 60? Quantos? Muitos de seus discípulos disseram, sua mensagem é o que, família de Cristo? É o que mesmo? Dura. Quem é capaz de aceitá-la ou suportá-la? Quem? Eles estão impactados pela mensagem de Jesus. Jesus acabou de falar que ele é o pão vivo que desceu do céu, que quem não come da carne dele, quem não bebe do seu sangue, e falando de aliança e tal, só que tem um detalhe, gente. Jesus tinha acabado de alimentar uma multidão de 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Estima-se em torno de 20.000 pessoas. Com quanto mesmo que Jesus alimentou essa multidão? Com milhares e milhares e milhares de pães e peixes, não foi, gente? Quanto? Pois é. E aí Jesus vai dar uma dura nessa multidão. Depois disso, Jesus atravessa, andando sobre as águas, o mar da Galileia. Os discípulos vão à frente, a multidão viu que Jesus despediu os discípulos, a multidão foi embora. Jesus ali, aí Jesus atravessou, a multidão foi embora. Quando a multidão voltou, não viu nem Jesus nem os discípulos, mas viram que os discípulos tinham ido e Jesus tinha ficado. A multidão pega o barco e vai para o outro lado. Quando chega do outro lado, eles vão perguntar, como é que você chegou aqui? Porque a gente viu que não tinha nenhum barco para te levar. Os discípulos foram, você não estava junto. Como é que você chegou aqui? Irmão, em nome de Jesus, tem muita gente que ainda vai perguntar como é que Jesus chegou na sua vida, na vida daquele teu familiar. Mas eu estou aqui para te dizer que Deus tem um caminho extraordinário e sobrenatural para chegar onde Ele tem um propósito para cumprir. E eu e você fazemos parte desse caminho. Deus vai usar você e eu para chegar até alguém, em nome de Jesus. E aí quando chegam, começa e tal, e Jesus vai falar, olha, vocês estão me seguindo? Não porque vocês querem ouvir minha palavra. Vocês estão me seguindo por causa dos pães. Vocês estão me seguindo por causa dos peixes. Vocês estão me seguindo por causa dos sinais, dos milagres. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou o pão que vocês precisam comer. Mas como assim? Eu sou o alimento. Vocês precisam se alimentar de mim, da minha vida. Vocês precisam que a minha essência, o que eu falo, o que eu faço, como eu ajo, entre em vocês, se alimentem, se tornem como eu. É isso que Jesus quer dizer. E aqueles homens ficam indignados. Entendem aquele discurso como muito duro, pesado. E aí, eles dizem que não tem como
aceitar e suportar. O versículo 61 diz assim: Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam disso. Os próprios quem? Discípulos, não é só os distantes. Isso os ofende? Então o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu, onde estava antes? Gente, em Atos, e nos permitindo Deus, a gente vai terminar a mensagem lá, eles veem Jesus subindo aos céus. Jesus já sabe tudo que ele vai fazer, e cada palavra dele não é desperdiçada. Ei, presta atenção em cada palavra que Jesus está liberando sobre a sua vida, porque ela já tem um tempo para se cumprir. Jesus está dizendo: imagina quando vocês virem o Filho do Homem subir aos céus. Em Atos 1 eles veem Jesus subindo aos céus como ele havia prometido. Não tem uma palavra de Deus, uma palavra de Jesus que foi lançada assim a esmo. Cada uma delas tem foco, propósito, tem direção, tem destino, tem uma boa terra para receber. Eu sou boa terra, manda para mim, Jesus, que eu quero. Eu posso não estar ainda no tempo do cumprimento daquela palavra, eu posso ainda não estar preparado para ela, eu posso ainda não estar crendo nela, mas a fé vem pelo ouvir. Então eu preciso continuar alimentando a minha fé para viver aquela palavra. Agora, irmãos, eu tenho promessas maravilhosas de Deus e vou vivê-las em nome de Jesus. Mais alguém aí? Se perseverarmos, se não abandonarmos antes. Diz então 63, somente o Espírito da vida, a natureza humana não realiza coisa alguma, e as palavras que eu lhes disse são espírito e vida, mas alguns de vocês não creem em mim, pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. Jesus tinha aquele monte de discípulos, antes eram 72, a King James vai dizer, ou a Almeida vai dizer 70, ok, Jesus sabia cada um, os que iam abandonar, os que iam trair, o que ia negar, tudo ele sabia. E acrescentou: por isso eu disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o dê a mim. Nesse momento, muitos de seus discípulos fizeram o quê? Me ajuda aí. Se afastaram dele. Irmão, tem gente que só vai ficar perto de nós enquanto a gente for útil para satisfazer o que elas querem. A hora que a gente decidir não atravessar a linha do oba-oba e ficar firme na palavra, muitos vão se afastar de nós. Eu já sofri muito com isso. Ainda sofro, menos, mas ainda sofro. Tem gente da igreja que não imagina. Eu já sofri por você, por perceber seu distanciamento da igreja, do ministério que Deus te chamou para servir, da comunhão dos santos, de nós, do que for. Às vezes silenciosamente em oração. Deus, o porquê? Graças a Deus eu vou dar um exemplo aqui de alguém que eu não lembro nunca ter acontecido isso, que nunca aconteceu. Irmã Elisângela. Deus, por que a irmã Elisângela, ela estava tão envolvida, tão apaixonada, foi com a gente para o Haiti, e estava no ministério do evangelismo, e no louvor, e isso e aquilo, e agora no começo ela falou, não, porque não dá por causa do trabalho, não, porque agora eu vou estudar, não, porque isso, não, porque aquilo, não, porque aquilo outro. Mas a maioria que começa assim, irmãos, o fim é trágico. Deus, e às vezes silenciosamente, pastor, mas por que o senhor não vai falar? A gente fala. A pessoa mente na cara dura, ou ela mesma ainda não enxergou a mentira que ela está vivendo. Ela diz, não pastor, não está acontecendo nada. Não, irmãos, pergunta a pastora, 99% dos casos que a gente percebeu, ou que o Espírito Santo mostrou para a gente, tinha algo acontecendo, a gente senta com a pessoa, olha nos olhos, a pessoa diz, não está acontecendo nada. Algumas semanas ou meses depois, ou ela sai, ou ela não sei o quê, ou ela vem e fala, não, Deus é uma direção para a gente sair. Fala, e ele mentiu para a gente algumas semanas atrás. Só que o Salmo 101 diz que quem usa de engano não fica firme na casa de Deus. E vi muita gente. Se afastar é a primeira coisa, sabe por quê? Porque a gente quer pecar em paz. Quem incomoda nossos pecados, incomoda nossa carne, nossas emoções, nosso domingo, nossa segunda. Tem gente que é incômodo para o tipo de vida que a gente quer viver. Irmãos, são 22 anos já, em tempo integral no ministério. Eu já vi gente falar assim, não, teve a lista da festa de aniversário, da mesma pessoa. Teve a lista da festa que podia ter o pastor e a lista que não podia ter. Não é obrigado a convidar, mas o porquê não podia? É porque essa que não podia, a festa ia ser diferente. Então a pessoa não está vivendo de verdade, porque ela não precisa convidar. Mas se a razão de não convidar é porque ela precisa praticar alguma coisa que ela se sente constrangida ou envergonhada, ela precisa rever algumas coisas, porque a gente tem que ser de verdade. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu vou dar uma festa para os irmãos da igreja, e depois vou dar uma festa para o pessoal, porque os irmãos da igreja não podem ver o que eu vou fazer quando eu estiver com o pessoal.
ou 007, hoje a sua identidade está sendo revelada. Não se afasta não, porque vai dar ruim. Vai dar ruim. A sexta-feira foi um dia terrível e doloroso. Mas para quem tinha aquela palavra de Jesus no coração, tinha uma esperança lá no fundo. Havia uma esperança no meio da dor. Eu estou aqui para te dizer que por maior que seja a tua dor, continue ouvindo Jesus, porque Ele faz com que a esperança seja regada. A semente da esperança vai continuar sendo regada no meu e no seu coração, até nos dias mais tenebrosos e dolorosos da nossa vida. A semente da fé, da esperança precisa continuar sendo regada, até que ela venha florescer, ressuscitar e dar muito fruto para a glória de Deus. Quando a gente se afasta, a gente deixa de ser regado. Quando a gente se afasta, a gente deixa de ser tratado, moldado como vaso na mão do oleiro. Quando a gente se afasta, a gente deixa de ser corrigido. A gente começa a abandonar a posição de filho. Porque a Bíblia diz, e no Novo Testamento, e falando sobre graça, e falando sobre carta de Paulo, e falando sobre carta aos Hebreus, e falando sobre várias cartas, que quem não aceita ser alinhado, discipulado, cuidado, corrigido, confrontado, também não aceita a paternidade do céu sobre si. Isso é grave. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e fizeram o que, gente? E o que? Abandonaram. Gente, meu Deus, nós estamos falando de Jesus. Jesus foi abandonado. Quem aqui já se sentiu abandonado por alguém? Deixado de fora de alguma coisa que era importante? É gostoso? Não. Agora deixa eu falar algo para tentar aliviar a tua alma. Já abandonaram até Jesus, então fica tranquilo. O problema pode não estar com você. Quando eu digo pode não estar com você, porque tem gente que é inconveniente e chato, então não vão te convidar para muita coisa. Aí não mistura as coisas não, tá? Aí não tem nada de espiritualidade, aí é chatice. Não, irmão, tem que falar a verdade. Eu vou no aniversário do Beto. Chega lá, eu quero ser o centro das atenções. Eu entro lá com a melancia no pescoço. Quando chegar o aniversário da Silmara, ela fala, não vou chamar o Rogério. Por quê? Porque o cara é chato, ele não se toca. Ele não chega para somar. Ele chega para atropelar as coisas. Quem está entendendo o exemplo que estou dando? É bom senso, saber entrar e saber sair. Bendito ao entrar e bendito ao sair. Tem gente que vai para uma festa, passa a festa inteira e quer deixar claro que está de cara feia. Eu me lembro uma vez que a pastora Angélica encontrou uma irmãzinha, congregou um bom tempo com a gente, e essa irmãzinha sempre ela precisava mostrar que ela estava sofrendo. Sempre, ela precisava. Ela tinha sempre ela vestia um personagem que ela era a sofrida, a vida dela era difícil. E a pastora encontra ela num encontro de mulheres numa outra igreja grande. E a pastora vai lá para participar com algumas irmãs, e a pastora senta, e dali a pouco não sei o que, e a pastora vê essa irmã, está bem à frente da pastora, e a irmã está rindo, está interagindo, e está E dali a pouco, essa irmã ganha um prêmio lá, um sorteio, foi sorteio? E ela levanta para ir retirar o prêmio. Quando ela levanta, ela dá de cara com quem? Com a pastora. Ela vai buscar o prêmio, quando volta, no final ela vai, pastora, a senhora viu que eu estava rindo, mas não é porque está bem não as coisas, é porque eu tenho... Ô diabo! Gente, eu lembro da minha avózinha, minha avó Jandira, alguns já ouviram contar essa aí. A minha avó Jandira, quem teve a oportunidade de conhecer, eu ouvi ela falar assim, não, porque o Juvenal, que era o meu avô, me quebrou os carretel, porque eu isso, porque aquilo, e andava assim. E meu pai tinha uma moto. E certo dia meu pai chegando em casa de moto, vira uma rua assim, e tá vendo minha avó andando toda solta, toda prosa. O meu pai virou a moto, voltou e parou do lado dela. Ô, dona Jandira. Aí ela, oi. Ei, Jesus sabe tudo da gente. Vamos parar de fazer média para Ele. Grande parte das mensagens que eu ministro para você, Deus me deu eu tomando banho. Eu não tomo banho de roupa. Porque tem gente que pensa, vou falar com Deus, então eu não posso estar tomando banho, eu não posso estar só. Ei, pelo amor de Deus, com todo respeito, óbvio que a gente, não estou falando de um culto, mas às vezes a gente se preocupa tanto com a embalagem, e talvez domingo eu vou falar sobre isso, a gente se preocupa tanto com a aparência, com o que a gente vai demonstrar, e a gente se esquece que Ele conhece a alma, a divisa do espírito da alma, que às vezes a gente fica meio confuso para separar um do outro. Ele conhece. Ei, Jesus já sabe quem quer abandoná-lo antes que esse o abandone.
As desculpas que a pessoa usa para se afastar, Jesus já sabe todas elas, irmão. E de vez em quando ele vem só para o nosso ouvido: fulano de tal vai usar tal desculpa. É mentira. O que essa pessoa quer é viver a liberdade. A liberdade não, porque a liberdade é em Cristo. A libertinagem do mundo. Essa pessoa fala que estão pesando na dela, que estão isso, estão aquilo, mas ela quer cobrar dos outros o que ela não pratica. E isso a Bíblia chama de hipocrisia. É sério. Se afastaram, abandonaram. Versículo seguinte, eu parei no 66, vamos 67 agora. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Presta atenção, quem? É a pessoa que vamos seguir, não é o lugar onde vamos estar. Nosso relacionamento é com Deus vivo, é com Jesus vivo, verbo de Deus. Eu não preciso ir na próxima quarta, porque eu fui quarta passada. Pois é, nessa quarta tem uma posição espiritual, uma direção espiritual, que já é diferente da outra quarta. Nesse domingo também tem uma. Na segunda-feira, no seu particular, Deus tem uma instrução, diferente da de domingo. Quem? Ele é uma pessoa, ele não é uma posição. Aí eu fui lá e marquei meu lugarzinho na igreja, e domingo que vem eu volto sendo no mesmo lugar. Não é disso que se trata o evangelho, o cristianismo. O cristianismo se trata de se movimentar com Deus, e quando Deus manda parar, pare. Era assim na saída. Domingo celebraremos a Páscoa, Pessaque, a passagem, a primeira Páscoa celebrada no Egito. Quando eles saem do Egito e vão peregrinar 40 anos no deserto, quem é que dirige o povo hebreu para andar e parar? Moisés. Quem dirige Moisés? Deus. Através do quê? Da nuvem e da coluna de fogo. Quando a nuvem, sendo dia, se levantava, o acampamento era levantado, o tabernáculo, arruma tudo, e aí a nuvem se movia. Enquanto a nuvem estava em movimento, todo mundo estava em movimento, com a perna doendo, com dor de barriga, cansado, com fome, mas continua se movimentando. O problema é que a igreja foi ficando muito cheia de coisa, para não falar frágil e fresca, e agora, porque eu estou assim, então eu não posso me mover, porque eu estou assado, então eu não posso servir, porque eu estou não sei o que lá. A nuvem se moveu, se move também, porque vai ter milagre para você. É no mover da nuvem, é no mover da palavra, é no mover do Espírito, que tem um milagre que eu e você estamos esperando, gente. Pedro diz: para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida. O quê? Eu estou morrendo e preciso de vida, eu preciso seguir quem tem a palavra de vida. Aí eu paro e digo: Jesus, não posso te seguir agora. Por quê? Porque eu estou morrendo. Aí, irmão, tem que ter alguém no meio e falar: besta, estúpido, ele tem a palavra de vida. Se você continuar seguindo, você vai receber as palavras e aí não vai morrer. Mas geralmente a gente faz o contrário. Hoje eu não estou legal, então não vou para a igreja. E quem tem a palavra para pôr a gente de pé? Esse mês eu não posso entregar meu dízimo, minha primícia, minha oferta, porque eu estou apertado financeiramente. E quem é o teu provedor? Você acha que é o governo, é o presidente, é o prefeito? Acorda, crente. Cristão vive da provisão do céu. Obviamente que passa pelas mãos de pessoas na terra, mas o nosso recurso vem do céu. Quem quebra aliança com o céu, não espere grandes coisas do céu, não. Porque aliança. O casamento não está bem. Quem foi que celebrou o primeiro casamento? Deus. No Éden, quando deu Eva ao Adão. Onde foi que Jesus operou seu primeiro milagre? Numa festa de casamento. Então está falando casamento, eu não vou para a igreja porque eu vou cuidar da minha esposa. Peraí, eu vou cuidar da minha esposa, do meu marido, e vou levá-los a Cristo, e vou buscar Cristo por eles, pelos meus filhos. Porque quem tem poder de transformar água em vinho é Deus. Quem tem poder de tirar algo pequeno para dar algo grande é Deus. Mas, irmãos, o difícil hoje é pregar para os evangélicos, porque os evangelhos estão cheios de 9 horas. Os apóstatas se comunicam rapidamente. Os desigrejados e revoltados se comunicam rapidamente. E combatem com, ferocidade a mensagem de Cristo. Eu ouso dizer que hoje, eu acho que o maior desafio dos pastores é pregar para quem conhece, não é para quem não conhece. Porque a Bíblia diz que a soberba que precede a queda não é ignorância. O povo sofre por falta de ignorância, mas ele cai quando há soberba. Está na Bíblia isso, isso é forte. A soberba precede a queda. A ignorância faz o povo perecer.
sofrer. Mas cai mesmo quando é soberbo. Cai. Deus quer nos levantar, mas é a humildade que precede a honra. Aprenda e continue humilde. Aprenda mais. Se torne mais humilde. Aprenda mais. Seja ainda mais humilde. E aprenda mais e ainda mais humilde. Quanto mais próximo de Jesus, mais humilde dele, diante dele, mais dependente dele. Alguém está nessa aí comigo? Vamos continuar a leitura aqui até o 71. 69 agora. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus disse: eu escolhi vocês 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos 12, que mais tarde faria o quê? O trairia. Olha que coisa séria. Jesus já sabia de tudo. Quando Jesus fala sobre isso, como é que eles ficam? Põe o próximo tópico para mim, por favor. Eu já vou dar 2 tópicos rapidinho agora. Jesus falou o que iria acontecer com ele, e eles ficaram em choque, porque a mensagem de Cristo nos coloca em choque, e as reações são como as nossas. Irmãos, se a gente parar, e essa mensagem nasceu das reações dos discípulos. Eu entrei no banheiro para escovar os dentes, falei: Senhor, como é que vai ser hoje, e tal, e não sei o que, e parará, e tal, e eu falando com Deus no meu coração. Depois eu fui sentar, fui escrever, fui pesquisar, sabe, mas eu já estava orando, falando com Deus, e aí Deus falou comigo: choque da graça, o choque da cruz, choque, porque os discípulos ficaram em choque, quem seguia Jesus ficou em choque, Jerusalém ficou em choque, a família de Cristo fica em choque, as pessoas ficam em choque, a mensagem de Deus nos coloca em choque. E aí Deus começou a mostrar das reações deles. Primeiro grupo, pode pôr para mim. Alguns silenciam, ainda que sofram, ainda que amem, mas não expressam, simplesmente fazem o quê? Silenciam. Jesus foi preso, alguns ficam, poxa, aí eles ficam pensando: eu não acredito nisso, eu amava tanto ele, não, mas silenciam. Essa mensagem é para abrir os nossos olhos, porque tem gente ao nosso redor esperando uma expressão nossa de amor, de apoio, e a gente está silenciando. Tem gente esperando uma palavra sua. Tem gente na tua família que você está esperando que eu ou alguém da igreja vá lá e ganhe eles para Jesus, mas eles serão ganhos para Jesus quando ouvirem uma palavra da tua boca. Uma palavra de apoio, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo. A sexta-feira da paixão é a sexta-feira da salvação, é a sexta-feira de famílias salvas, é a sexta-feira de famílias libertas, é a sexta-feira de sair da escuridão e vir para a luz, é a sexta-feira da cura, do milagre, da restauração, e é através daqueles que carregam sobre si a mensagem de Cristo, que não deixam essa mensagem presa numa cruz. Mas assim como o corpo de Cristo não ficou na cruz, e nós como igreja somos o corpo de Cristo, essa mensagem está viva e em movimento. Qual a grande diferença? Agora eu vou usar um termo aqui, tá? Entre aspas, das religiões, o cristianismo e as demais religiões. É que Maomé está lá, os ossos, os restos mortais, o pozinho, o osso de Maomé está na sepultura. De Allan Kardec está na sepultura, do Buda, que Buda não é uma pessoa, mas é um estado, né? Mas de um Buda para o outro, está lá na sepultura, e aí você vai de todos, e o corpo de Jesus, e os ossos de Jesus estão na sepultura? Ah, irmão, eu estive em Jerusalém, e você vai estar também em nome de Jesus, e vai ler lá junto comigo: Ele não está aqui, Ele ressuscitou, Ele não está mais lá, Ele está aqui, ó, é aqui que Ele está. Ir para lá é joia, mas se você não for para lá, fica tranquilo, porque Ele está aqui. Agora tem gente que parece que guarda um Cristo para a igreja. A pessoa vê que Jesus na igreja, o encontro dela com Jesus é de domingo, ou de sexta da paixão, ou de quarta. É um dia especial que ela encontra Jesus. O resto da semana ela não conhece Jesus. Ela não carrega sobre si a sua cruz. O que é carregar a sua cruz? É a mensagem de Cristo, é o testemunho de Cristo, com o seu ônus, suas bênçãos, e o seu bônus, o seu ônus, sua responsabilidade, e o seu bônus, a sua bênção, suas dádivas. É disso que trata. Muitos estão silenciando. O mundo está esperando ouvir a voz de quem tem algo do céu para falar. Será que alguém aqui nessa igreja tem ouvido algo do céu?
E o mundo tem ouvido de você isso? Sabe, eu às vezes chego aqui com a garganta doendo, mas eu vou entregar, porque eu recebi algo do céu, e recebi a responsabilidade de compartilhar. Me dói o coração ver gente que foi chamado para falar, e faz charme na hora de falar. Você tem algo a falar. Alguém precisa te ouvir. Eu não estou falando da plataforma aqui física. Sabe, estava conversando com o Rodrigo, está ali atrás. Rodrigo, você está há quanto tempo na igreja, meu filho? 3 meses? Como é que o Rodrigo chegou na igreja? Alguém aqui sabe? Através do grupo de evangelismo. Então parabéns, Carol e Tiago, que acreditaram e plantaram a semente de reativação do grupo de evangelismo. Rúbrio, irmã Elisângela, Elcio, irmão Fernando, irmão Luiz, e todas que vêm com amor, a Pâmela, enfim, tem mais gente que vira e mexe vem. Louvado seja Deus pela vida de cada um. Mas sabe quem do evangelismo convidou o Rodrigo e consequentemente veio a família dele? E esses dias atrás ele teve a alegria de ver a mamãe se rendendo a Cristo. A Marina, a mamá, filha do Dani e da Sil. Quantos anos tem a Marina? 8. O céu tem uma mensagem através da vida da Marina. Eu não disse que a Marina é perfeita. A Marina tem erros, a Marina precisa ser corrigida. O Rogério tem defeito, precisa ser corrigido. O Israel, precisa ser corrigido. Mas tem uma voz de Deus ali dentro. Quem está entendendo o que eu estou falando? A Marina evangelizou e está o Rodrigo com a família. Cadê o seu e o meu mais um aqui? Vamos conversar com a Marina no final do culto? Vamos fazer uma reunião com a Marina e vamos aprender com a Marina. Para não falar, vamos ter com a formiga. Porque a gente tem preguiça de falar de Jesus. A gente tem preguiça de testemunhar Cristo. A gente tem preguiça de servir a Deus. Ir para a igreja é um fardo. Tem gente, irmão, que parece que a vida da pessoa tem um altar para o trabalho e um altar para casa e só. E a Deus, cadê o altar de Deus? Aonde foi parar o altar de Deus? Sabe, Jesus saiu da cruz. Jesus saiu de onde, gente? Jesus saiu de onde? E continua no altar. Agora o meu coração tem que ser um altar para Ele, e o teu também. Tem que ter um trono para Ele reinar. Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Tem que ter um trono para Ele reinar, governar. Mas muitos silenciam. Infelizmente, às vezes a gente silencia. Põe o próximo tópico, por favor. Olha o que outros fazem. Outros se distanciam, começam a cuidar, entre aspas, da própria vida. E pelo amor de Deus, eu pus aspas aí, porque você tem que cuidar da sua vida. Irmãos, o cristianismo também não é a loucura que muitas pessoas começaram a fazer. Abandona a família, como se não sei o quê. Não, ame a sua família, seja um bom cristão. Quem aqui é casado? Seja o melhor cônjuge que você pode ser. Mas não esqueça que o Senhor da tua vida é Jesus. E até o seu cônjuge precisa saber disso, para pôr limites nas coisas. Tem um bando de homem frouxo hoje. Eu não estou falando de grosseria com mulher, mas frouxo, que não sabem dizer. E mulheres também, às vezes, para dizer assim: ei, amo você. Mas você sabia, ou agora você sabe que há um Senhor sobre a minha vida e eu preciso servi-lo. Eu preciso servi-lo. Eu nasci para servi-lo. Eu fui salva por Ele. É só Ele que pode salvar quem está perdido. Não são as negociações para se afastar dEle que vai salvar seu casamento. Na verdade, as negociações para se afastar, se ausentar do que Ele te chamou, vai destruir ainda mais a sua família. Quem está entendendo? Outros se distanciam, começam a cuidar da própria vida. Ainda não era aliança de verdade. Por que eu disse que não era? Porque ainda dá tempo de consertar. Ainda não era um propósito de verdade. Eles seguiam a Jesus, mas o propósito foi até a hora que ficou incômodo. Quando ficou incômodo, cada um foi embora. A gente vê isso quando Jesus é preso, todo mundo vai embora. Peraí, o propósito não é continuar anunciando? Isso vai mudar. Depois que Jesus aparece ressurreto, e os discípulos começam a pregar, Jesus sobe aos céus, irmão, eles são presos, espancados, torturados, e pararam de pregar depois? Pararam, gente. Virou propósito. Virou realmente uma aliança de verdade, que em nome de Jesus, na vida do Rogério e na vida
Vire uma aliança e um propósito de verdade, ser cristão aqui na terra. Ser cristão na terra não é viver com bumbum, para não falar outra palavra, no sofá colado o dia inteiro, à toa, enquanto tem gente morrendo aí fora. Procura alguma coisa e seja testemunha de Jesus para alguém, pelo amor de Deus. Porque os dias se abreviam. Pastor, eu até queria, mas não tem nada. Vem aqui para a igreja que nós arrumamos o que fazer. Arruma um grupo de 3, 4 doidos aí, que tem tempo disponível. Pastor, a gente tem um período da tarde, 2 dias da semana. A gente arruma alguma coisa aqui. Já tem, a oração às 15 horas já tem. Abre a porta, fica aí, põe uma mesinha ali. Pega o nome para oração. Pastor, eu não sei atender, eu não sei nada. Você sabe escrever? Não sei. Então não precisa, só dá a caneta. Você sabe dar a caneta na mão de alguém? Não sei. Então, pelo amor de Deus, o sangue de Jesus tem poder. Você dá uma caneta na mão de alguém e fala, põe seu nome para oração. E você não pode orar por mim? Então, eu sou só o que dá a caneta, o pessoal que vai orar, fica tranquilo. Pronto, começa por aí. Irmão, eu estou falando assim, mas está dando para entender o que eu quero dizer? Você não precisa vir aqui. Na sua vizinhança tem alguém precisando ouvir Jesus. Você pode vir aqui. Mas no vizinho da direita, da esquerda, na frente, no bairro, no trabalho, na escola, tem alguém precisando conhecer Jesus. Tem alguém. E o que a gente está fazendo? Silenciando, se afastando? Lançando mão do arado e olhando para trás? Não dá. Eu não consigo imaginar minha sexta-feira da paixão sem falar da minha paixão, que é Jesus. Eu não consigo. É impossível isso. Sabe, esse distanciamento, que na verdade já é um abandono, que tem gente que fala, não, eu só vou me distanciar, só vou dar um tempo, sabe, eu não vou me envolver tanto, eu vou me preservar mais. Irmão, sempre é o primeiro passo em direção ao precipício. Começa a perceber, irmãos, volto a dizer, 22 anos de experiência ministerial. A maioria das famílias que caíram quando se distanciaram do seu propósito em Cristo. Porque quem está envolvido no propósito, quando a pessoa não está bem, tem alguém próximo dessa pessoa servindo e percebe, e aí um ajuda o outro e fica de pé. Mas o que se isola, o que vai cuidar só do eu, minha própria vida, o meu eu, ninguém vê, ele vai afundando, 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 e quando vem e tentam ajudar, o orgulho não deixa a pessoa reconhecer que precisa de ajuda. Gente, isso aqui eu estou falando, são 22 anos de experiência. O que está no campo de batalha, irmão, tem um do lado, outro do outro, falando, não, vamos orar, não, a gente não vai desistir de você não, da sua família, nós estamos juntos, e vira e mexe. O que está sozinho, isolado, irmão, às vezes a gente fica até com receio, você não pode mandar uma mensagem para a pessoa mal criada com você. Antigamente o pessoal falava, né, poxa, se sinta honrado por tomar portada na cara. Quem já ouviu? Quem é dessa época? Da portada na cara, ia bater na porta da casa dos outros, o pessoal xingava a gente. Você é testemunha de Jeová? Fala, não, mas do filho de Jeová, do Jeová de verdade. Jeová é o meu cavaleiro, o Senhor. Aí, hoje em dia, irmão, você toma portada no WhatsApp, um bloqueio. Eu fico pensando, gente, você toma um sermão, ok. Padecer por amor a Cristo é honra, é galardão. Agora o que não pode é omissão. É sério. E Deus está falando com a igreja. Irmãos, eu já percebi, um dos maiores propósitos da minha vida é encorajar pessoas a servirem a Deus. Servirem, não sugarem. Eu acho que eu não consigo pregar uma mensagem sem falar sobre servir a Deus. Acho uma mensagem minha que eu não falei sobre servir, falei só sobre receber. Irmão, você é um chuchuzinho de Deus, e Deus vai te abençoar, e Deus te ama. Eu falo tudo isso. Mas daqui a pouco no meio vai vir uma. Então se levanta e retribui, ame a Ele, sirva a Ele. Sabe por quê? Porque essa mulher que aceitou casar comigo, chamada Angélica, se ela estiver casada com um homem que só quer receber dela, receber, uma hora ela vai ficar estressada, não vai aguentar mais, vai dizer, eu vou separar. Para viver assim, eu vivo sozinho o resto da minha vida. O que sustenta o casamento é o dar e receber. Dar. Alguém quer casar com Jesus? O quanto você tem dado? Eu não estou falando de dinheiro não, tá? Mas vale também. Vale também, porque tem gente aqui, se dependesse dele, a igreja estava fechada. Se dependesse dele, a igreja estava suja. Se dependesse dele, não entrava mais uma alma na igreja, porque ele nunca faz nada para ganhar ninguém. Pastor, hoje não era dia de a gente ficar chorando que Jesus morreu, não, irmão. Hoje é dia de a gente fazer valer o sangue que foi derramado na cruz e ser igreja de Jesus. Hoje é dia de cada um assumir a sua cruz e falar, eu serei testemunha de Jesus aqui na terra. Alguém está comigo nessa? Abra a Bíblia em Mateus 16, vamos rapidinho, para finalizar. Irmão, cuidado, essa conversa é sempre o primeiro passo em direção à negação, à apostasia, à traição. Que eu preciso cuidar da minha vida, eu vou só me distanciar, vou só tirar o pé um pouquinho.
Irmão, uma vez eu proibi o Zé Paulo, uma não, já umas 2, 3 vezes eu proibi o Zé Paulo de vir para a igreja. Não foi, Gênia? A gente está rindo ali. Sandrinha, foi ou não foi? A Sandrinha soltou rojão do meu lado. Porque a Sandrinha manda no Zé Paulo, gente, e não é segredo para ninguém. Mas até aquela época ela mandava com um pouquinho assim mais de temor. Agora é escancarada, ela perdeu a vergonha. A Silmara, a outra rindo aqui, só porque ela é do mesmo time. A Sandrinha, o Zé estava numa pegada aqui. E aí, teve uma cantata de Natal, acho que foi. Ia até a cantata no outro dia. Teve a cantata à noite. Eu sei que o Zé ia querer estar no domingo de manhã aqui na igreja. Sandrinha olhou para ele. Não, Zé, você não vem não. E o Zé naquela época ainda era mais... Ele apanhava da Sandrinha, mas não negava a fé. Apanhava em casa depois, mas vinha. Hoje não, hoje ele tem mais medo dela. Aí o Zé, não, mas eu vou ouvir, eu sem saber de nada, cheguei. Ô Zé, amanhã você está proibido de vir no culto da manhã, tá? A Sandrinha, yes, esse é o meu pastor, agora Deus está usando. Eu falei, caramba, a gente se conhece há 10 anos. Ela falou, mas agora está usando mesmo, pastor. Você lembra desse dia, Sandrinha? Ali no fundo da igreja. Zé, você está proibido, lembra, Zé? O primeiro não de domingo de manhã, nunca esquece, né? Está proibido de aparecer aqui amanhã. Você vai descansar, você vai dormir até tarde, acorda sem o despertador tocar, acorda natural, vai, namora a sua gata, fica feliz em casa, come e volta, vem à noite adorar a Deus. Você não vai morrer por causa disso. Mas pastor, falei, inclusive, Zé, eu também não vou vir de manhã. Mas pastor, falei, tem gente para servir? Bastante. E pronto. Ei, quem está servindo, tem alguém perto que vai te ajudar a dizer assim, ei, respira um pouquinho, tira o pé. Geralmente não vai precisar de você falar, eu preciso. Se você está no campo de batalha, a hora que alguém vê sangue na tua blusa, vai dizer, vai lá para a enfermaria, você precisa ser tratado. Geralmente quem quer falar muito que precisa parar, não está sangrando, está sendo egoísta, porque vai deixar alguém exposto para sangrar e lutar por 2. É forte isso, gente. Eu nem sei se todo mundo vai levar a sério, mas eu preciso pregar. Estamos carregando uma geladeira em 4. Aí um fala, estou cansado, larga e sai andando. Ele está cansado, mas ele vai arrebentar o outro. Quem está entendendo? Vamos lá, Mateus 16, verso 21. Diz assim, ó. Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia o quê? Mas no terceiro dia o quê, gente? Oh, mensagem linda essa! Presta atenção, daquele momento em diante, que momento foi esse? O momento que Pedro reconheceu que Jesus era o Cristo. E Jesus disse, tu és Pedro, sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e tal, e Pedro, e tal. E daquele momento Jesus fala abertamente. Todo mundo empolga, incrível. Essa mensagem, irmão, tem que impactar. Mas, o versículo 22, diz assim, Pedro o chamou de lado. Jesus, vem cá. Não, vem cá, Jesus, a gente é assim, vem cá. Ei, cuidado. Quando você começa a achar que as suas justificativas são maiores que a palavra de Deus e que você pode chamar Jesus de canto e convencê-lo que o seu caso é diferente do outro, que a palavra que Deus deu para o outro se aplica só a ele, porque ele é um pecador, você não, seu caso é diferente. Irmãos, todos nós somos tentados a viver assim. O nosso caso é diferente. Quem já? Eu. Não, o Beto tem que ir, mas eu não vou. Você viu, o Beto estava não sei o que e não foi. Mas eu, quando estou igual a ele, também não vou. Mas o meu caso é diferente. Quem chama de lado quer explicar uma coisinha no pé do ouvido, não quer se expor diante de todo mundo. Quem chama de lado quer mostrar que é especial, que tem liberdade para tentar barrar o que não pode barrar, que quer justificar o injustificável. Pedro chama Jesus de lado e começa a repreender. Jesus, olha, desculpa, sou teu discípulo, mas é que eu tenho que chamar a atenção, o senhor está passando dos limites. Não, o senhor não pode. A gente colocou toda esperança e o senhor não pode fazer tudo isso que você está falando, morrer. Irmãos,
Qual foi a última palavra do verso 21? Põe aí para mim, por favor. Você lembra de cabeça? Ao terceiro dia, a última palavra. Qual a última palavra? Sabe qual é o nosso problema? É que tem a promessa. Qual que é a promessa aqui do 21? Qual que é, pelo amor de Deus, gente, alguém aqui acredita no cristianismo aqui mesmo? Qual a promessa? Qual a promessa? O caminho seria fácil? Alguém aqui tem promessa? Seu caminho não vai ser fácil, mas para de murmurar pelo caminho e vai, porque quem fez a promessa é fiel, e está de pé, tem todo o poder, e vai cumpri-la integralmente na vida de quem crê e também for fiel. Não pare agora, para de olhar para trás, aí fica só assim: ai, Jesus vai passar coisas terríveis, ai, Jesus vai sofrer em Jerusalém, ai, Jesus vai, ele falou disso. Mas grava que ele disse que no final ele, e que no final eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e que no final Deus enxugará dos meus olhos toda lágrima, e que no final não haverá pranto, tristeza, angústia, e que no final eu o conhecerei face a face, o conhecerei como Ele me conhece, eu vou olhar para Ele, Ele vai olhar para mim nos olhos, eu vou receber um novo nome, um corpo glorificado, no final de tudo nós vamos reinar em glória, no final de tudo não vai ter medo, não vai ter sofrimento, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, novo céu, nova terra, a cidade santa que desce para eu habitar com Jesus. Irmão, eu acredito nesse final mais do que em qualquer coisa na minha vida. Acredita. Volta para o cristianismo. Volta. O carro do meio do caminho, o carro do ano, que é uma bênção no meio do caminho. O casamento maravilhoso é uma bênção no meio do caminho. Os filhos maravilhosos é uma bênção no meio do caminho. Saúde maravilhosa é bênção no meio do caminho. Mas é o final. O nosso objetivo é o final. Eu vou continuar. Se tiver o carro, se não tiver o carro. Quando o casamento está bom ou está ruim, eu vou lutar pelo casamento, mas vou continuar olhando para o final. A gente não pode desistir. Eu vejo gente que, porque perdeu o casamento, abandona a fé. O que Jesus fez para a pessoa? Eu vejo gente que perdeu a empresa, perdeu o emprego, abandona a fé. O que Jesus fez para a pessoa? Eu vejo gente porque surgiu uma enfermidade, abandona a fé. Ei, a gente precisa agarrar a palavra dele por completo. Eu vou ressuscitar, José Paulo, eu vou ressuscitar. O que Jesus está falando, eu vou. Ah, mas Jesus, mas tem dia que sabe, eu me sinto angustiado, inseguro, mas eu vou ressuscitar, fica tranquilo. Eu não estou dizendo para você que vai ser fácil essa jornada, eu não estou dizendo, é o que Jesus está dizendo para os discípulos, eu não estou falando para vocês que vai ser fácil o que eu vou passar uns maus bocados, mas eu vou ressuscitar, fiquem tranquilos. Quando tudo parecer tenebroso ao extremo, se preparem, porque a chave vai virar e eu vou aparecer em glória. A cesta da paixão para mim é isso. É a esperança mais linda e mais rica da minha vida. Ele vai ressuscitar. Eu não sei você, irmãos, mas mexe comigo pensar na possibilidade de abraçar Jesus. Eu gosto de abraçar. Tem gente que é sem noção também, né? Mas eu gosto de abraçar. Estou falando porque tem às vezes. Outro dia eu estava falando com o irmão, conheceu, outro veio, abraçou e não soltava. E eu estava falando coisa séria com o irmão. Eu falei, não, irmão, já abraçou, deixa eu falar aqui. Imagina abraçando Jesus, gente. Não, gente. Sábio, para mim, o discípulo mais sábio foi João. Cara, Pedro vai contar que andou sobre as águas, que desafiou a lei da física. João vai dizer que ouviu o coração de Jesus, desafiou a lei do Espírito. Ouviu o coração de Deus de pertinho. Tum, 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 tum. Gente, olha a intimidade. Debruçar assim no peito de Jesus e ficar ali. Gente, o Jesus que eu vejo é o Jesus que pega a vara quando bagunça a igreja, mas é o Jesus que pega esse João às vezes inseguro, com a cabeça no peito dele e passa a mão na cabeça assim de João. Gente, Jesus passa a mão na minha cabeça assim, vocês não me aguentam no domingo. Não, vocês não me aguentam. Naná, eu nem sei se eu deixo você tocar. Eu fico nojento, cara. Claro que eu estou brincando, mas é sério. Gente, para pensar. Fala igual a Silmar aqui, mano, quem me abraçou foi Jesus, velho. Ele abraçou, ele passou a mão no meu cabelo, cara. Você está entendendo? Chapei.
o religioso pira. E pira religioso. Nós vamos continuar abraçando Jesus, vamos beijar Jesus, vamos cheirar o cangote de Jesus. E se isso te escandaliza, fica seguindo Jesus de longe aí no meio da tua religiosidade. Porque eu quero ficar pertinho, quero sentir o cheiro do cangote de Jesus. Eu quero. Nossa, Deus, irmão. Irmão, agora que eu já entro em outra, que você me deixar aqui, irmão, já... Vixe. Quando eu fico imaginando abraçar Jesus, beijar Jesus, você não faz ideia, irmão. Cara, Ele morreu por mim. Aí você diz para mim, pastor, mas você é bacana. Eu sou nada, cara. Sou nada. Quem me sustenta é Ele todo santo dia. Todo santo dia, a graça dEle me sustenta todo santo dia. Sem Ele eu não seria nada, 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 nada. Acorda. Devolve teu coração para Ele. Devolve a tua agenda para Ele. Devolve tuas prioridades para Ele. Devolve. Põe o próximo tópico, por favor. Porque o Pedro vai... Não, peraí, deixa eu terminar de ler o 22, perdão. 22. Gente, olha que fala aqui de... Eu fico doido, cara. Fica pertinho de Jesus, dá um cheiro nele. Pedro chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. E o 23, e depois já entra o tópico. Jesus se voltou para Pedro e disse, afaste de mim, Satanás. Jesus tinha acabado de dizer para o Pedro, sobre essa pedra, eu vou edificar minha igreja. Pedro, você é o cara. Mas na sequência, Jesus vai chamar a atenção de Pedro. Ei, baixa a bola, Rogério, porque Jesus nos elogia aqui, mas se a gente errar ali na hora, Ele vai nos corrigir. E não tem problema nenhum com isso. Gente melindrosa, mimada, que não aceita choque. Pois tudo que eu fiz por Ele, ainda me confrontou e corrigiu. Você estava errado, estava. Então ainda bem, Ele te ama, te corrigiu. Irmão, na boa, quem me conhece de perto sabe, quem tenta me comprar dá ruim. Eu aceito ajuda, eu aceito amor, apoio, abraço, carinho. Cada dia mais estou aprendendo a receber semeaduras pessoais. Glória a Deus, Deus te abençoe e te use poderosamente. Amém, obrigado. 4 amém já é um começo, eu não conseguia nem falar isso, agora eu falo. Mas eu vou te dizer uma coisa. Nada disso me compra. Se eu precisar, as pessoas que mais já se moveram ou semearam algo na minha direção diretamente, quando a pessoa chamei, falei, ei, isso está errado. Porque senão eu vou estar vendido. Eu não sou Balaão. Opa, você viu, pastor? O irmão chegou lá e deu um carrão para ele. Calma, gente, não briga pelo amém, não. Aí você viu, o pastor nem vai chamar a atenção dele, vai ser o queridinho do pastor. Deu ruim, hein? Porque eu preciso amar mais ainda. Porque esse irmão demonstrou tanto amor por mim, agora que eu preciso ficar de olho para ele não pisar na bola. Irmão, vigia, irmão, você me amou, eu também te amo. Quem está entendendo? Jesus acabou de dizer, Pedro, você é o cara, estou destacando você entre os 12, você é o cara. Na sequência Pedro diz, então eu posso te chamar de lado, já que eu sou o cara. Aí Jesus diz, menos Pedro, menos, para trás de mim. Põe o tópico para mim, vai que a gente vai para o final agora, último texto. Alguns, lembra daquelas reações do choque? Alguns entram em negação e debatem. O Pedro entrou em negação e começou a debater. Rejeita o sacrifício de Cristo. A gente às vezes vive esse paradoxo, gente, entre a vitória e o caminho de batalhas. Porque Deus prometeu vitória, mas eu estou no caminho de batalha. Irmão, não duvida não. São as batalhas que nos levam ao testemunho de glória. Não pense que Deus te abandonou por causa das suas batalhas, não. Na verdade, Deus está usando essas batalhas para promover e exaltar o nome dEle na tua vida, para atrair mais pessoas. Tem alguém aqui comigo? João 14, vamos lá rapidinho. João 14, versículo 3. Diz assim, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Aí a resposta deles, olha aqui. Não sabemos para onde o Senhor vai, diz Tomé. Como podemos saber o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam que é meu Pai. Mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Filipe disse, Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu, Filipe, estive com vocês todo esse tempo e vocês ainda não sabem quem eu sou. Quem me vê é o Pai. E então por que me pede para mostrar o Pai? O verso 10 diz assim, você não crê
que eu estou no Pai, o Pai está em mim. As palavras que eu digo não são minhas, mas meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Apenas creio que eu estou no Pai e o Pai em mim. Ou creio, pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu o farei. Jesus está dizendo, peçam. Estou dando poder a vocês, poder de verdade. É hora da igreja se posicionar. É hora da igreja assumir uma posição séria, mas também assumir a bênção de quem crê em Jesus. Quem crê em Jesus tem pedidos atendidos. Quem crê em Jesus tem intimidade e liberdade. Quem crê em Jesus alinha o seu coração com o céu, faz o pedido certo e é atendido, porque a cruz está vazia, mas o trono tem o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, assentado, intercedendo por nós, travando as nossas batalhas e nos fazendo em todas elas mais do que vencedores, através do amor dele. Só quem crê diz amém. Pode aplaudir ao Senhor Jesus.